E já, você me diz uma coisa. ah, ah, com quais das experiências na música, né, que tu tem aprendido mais, assim? Eu digo experiências, assim, na questão de arranjador, ou de algum artista, assim, ou de algum trabalho em específico, ou de experiência mesmo de escrever, de produzir e tal, né? Com quais das experiências, né, na música, tu tem aprendido mais, assim? Que tu sente que tu tem aprendido mais? Ah, enfim, é uma pergunta legal pra caramba. Dá pro cara escrever Dá pra escrever? um e-book, né? Disso aí, né? Porque, na verdade, é isso que tava falando no começo, né? As experiências, as conversas, os encontros, né? Eu acho assim, eu tendo tiro pra mim, assim, uma coisa que que às vezes eu me pergunto, né, sobre a vida, né, o que que eu tenho sobre as minhas experiências de vida, o que que eu tenho aprendido mais, né? Eu acho que é com essas coisas de a gente ser muito genuíno no que faz, sabe? Fazer aquilo que é da gente e com pessoas que a gente ama, sabe? Eu acho que, no caso, assim, pra mim, né? Então, se eu for falar assim no modo geral pra mim, é assim, são os amigos, né? São pessoas que eu convivi, pessoas que eu tive histórias boas, né? Eu digo assim, experiências que mais eu aprendi na vida são com pessoas legais, né? Sim, Então eu acredito que tu, poxa vida, imagina com tanta gente legal que tu tem trabalhado, né? E tu tem aprendido com essas pessoas também. Eu acho que são muitos os aprendizados, né? com certeza, cara. Tem essa experiência de conhecer pessoas novas, enfim, talvez uma resposta mais pra música, Uhum, né? Tá, mas no mundo da música, como é que as coisas funcionam? Eu acho que eu daria uma resposta assim, ó. Fiquei pensando assim, né? O uhum, que que seria mais legal, assim, o cara aprende. Uma vez, eu acho, alguém me falou isso aí, né? Que, não sei se foi o Giba ali, ou alguém desse convívio, assim, que os caras os entendidos, né? aham, Daí falou assim, cara, geralmente o músico bom, ele é uma pessoa de fácil acesso, uma pessoa gentil, uma pessoa, né? Não é arrogante, né? Geralmente é um cara que, né, sabe tratar as pessoas, né? aham, Então, porque na verdade a música ela ensina muita coisa, né? Então, a minha experiência, por exemplo, ali no Sinatra, foi uhum, muito de ver isso, cara. Porque a minha realidade foi assim, eu vivi muito, enfim, até em meio de professores de música, professores de outros lugares, ou mesmo em ambientes, às vezes até de igreja, por exemplo, assim, ou ambientes onde tem músicos, por exemplo, que não são profissionais, às vezes, assim, né? E que não tem problema nenhum nisso. Mas às vezes as pessoas, eu já vivi isso aí, já experimentei. A música, às vezes, ou por as pessoas falam, não, mas o cara toca bem, às vezes tá num lugar pequeno, ou que seja, e algumas pessoas te dizem, não, porque o cara é bom, e vai te enchendo teu ego, né? uhum. E como o ser humano ele é rápido, é ligeiro, né? Daí tu já pega aquilo pra tipo, mas então, né, eu sou um cara diferenciado, enfim. E, cara, por incrível que pareça, eu não sou um cara tão incrível assim, mas teve uma época assim que eu pensei que era, assim, né? Até por toda essa situação, assim, é um pouco de ilusão, né? Até eu tinha marcado, tem uma frase que eu li recentemente, que é do Stephen Hawking, eu não sei pronunciar bem o nome dele, mas ele fala assim, cara, que o problema não é a ignorância, o problema é a ilusão do conhecimento. É Então, verdade, é verdade. então, cara, eu vi essa frase recentemente dele, no livro que eu tava lendo, e eu, cara, mas faz todo sentido, tem muito a ver com muitas situações que o cara passa, né? Até tem um amigo meu.